E aí galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar das leis de Ohm, tá? As leis de Ohm que relacionam a resistência do material, a natureza do material, com que vai passar aquela corrente elétrica, com que os elétrons vão se movimentar. São as duas leis de Ohm que relacionam essa tal de resistência elétrica que eu vou falar para vocês, tá? Então vamos lá. Primeiro, vamos falar da primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, ela relaciona, é uma lei que relaciona Diego, é uma lei que relaciona corrente elétrica, tá? Com material, sem variação de temperatura, relacionada com a diferença de potencial, a DDP, a tensão, e está relacionado à resistência elétrica. Então a corrente se relaciona a todos esses variáveis que eu falei para vocês, tá? Então vamos pensar o seguinte: relaciona quem? Corrente elétrica com resistência elétrica do condutor ômico, que é o do condutor ômico. Ômico vem de Ohm, a DDP aplicada ao mesmo material, tá? É simples. Uma observação que eu coloquei para vocês, ó. A temperatura constante, lógico, falei para vocês, a temperatura não pode mudar, senão ela pode mudar um pouco a resistência do material, ela pode dilatar o material. E quando ela se dilata, lá na segunda lei de Ohm, vocês vão entender que essa resistência pode mudar, tá bom? Então, ó, a temperatura constante, a intensidade da corrente elétrica é proporcional à DDP aplicada aos terminais daquele resistor ômico. Então depende da natureza do material, depende da resistência, tá? Em temperatura constante, não pode ter mudança de temperatura, senão o material pode se dilatar. Eu vou falar para vocês alguns exemplos, vocês vão entender, tá? Mas e ela é proporcional à diferença de potencial. Como assim? Quanto maior a diferença de potencial, maior o fluxo de corrente elétrica. Maior o fluxo de elétrons, maior a corrente elétrica. Tá bom? Essa representação dessa resistência pode ser representada desta forma aqui, ó, corrente. Aqui é uma representação da resistência. Vamos supor que é um fio, por exemplo, tá? Essa é a representação de uma resistência. Esse aqui, ó, esse desenho que está aqui é um resistor ômico, tá? Que a gente usa muito em circuitos de placa, alguns circuitos que vocês olham, circuito de computador. Então, se vocês abrirem um circuito, vocês vão ver um bichinho desse aqui, na verdade, ele é um resistor ômico. Ele tem suas cores, que representa cada valor numérico, tá bom? Então, vamos lá. Essa outra representação também é a representação de um resistor. Então, essas duas a gente vai usar bastante nas nossas aulas. Qual é a equação que relaciona resistência, corrente e DP? A corrente elétrica também depende da diferença de potencial dividido pela resistência do material que vai passar o fluxo de elétrons. Se eu aplicar uma diferença de potencial maior, lembre-se na última aula que o material ele pode ser condutor, pode ser isolante, e às vezes isso depende da diferença de potencial que foi aplicada. Então aqui está uma relação. Mas tem a questão da resistência. O que é essa resistência elétrica, professor Diego? Na verdade, a resistência elétrica ela transforma essa energia elétrica em energia térmica, pelo efeito Joule, que eu falei para vocês nas últimas aulas, tá? Ela faz com que se dissipe energia. Ela é uma resistência, se o nome é resistência, ela resiste à passagem de elétrons. Quanto maior a resistência, menor é a corrente elétrica, ou seja, menor é o fluxo de cargas elétricas. Ela tenta resistir mesmo. Só olhar para a equação que vocês observam. Quanto maior a resistência, se eu botar um resistor com uma resistência alta, vou ter uma menor corrente passando ali. Isso é muito utilizado em circuitos. Quando a gente quer utilizar uma corrente bem menor, a gente coloca um resistor ômico com uma resistência alta para que a corrente que passa ali seja pequena, tá? E aí vocês vão entender quando eu estiver falando mais de circuitos elétricos, tudo isso que eu estou dizendo, ok? Essa equação ela pode ser descrita da seguinte forma, também, U é igual a R vezes I, que a gente vai usar bastante, mas essa representação de U que é igual a R vezes I, se tem corrente pequena com uma resistência alta, eu vou ter uma queda de tensão, tá? Essa tensão, ela depende da resistência e depende da corrente elétrica, um dependendo do outro, tá? Só que a gente vai entender que essa resistência ela não muda, se a temperatura for normal, esse resistor ômico, essa resistência ela é constante, tá?
Então, esse U é a diferença de potencial em volts, o I é a corrente elétrica em amperes, e esse é a resistência. Se a gente quiser determinar a resistência, também tendo só o valor da diferença de potencial, tensão e a corrente, a gente tem o valor da resistência, só que esse valor é constante, tá? E essa resistência é dada em ohms, a unidade dela é dada em ohms. Essa parece uma ferradura, essa é a representação da unidade de resistência elétrica. Então a gente vai trabalhar muito com isso. Essa é a primeira lei de Ohm. Muitos livros vão ver que é igual a U é igual a R vezes I. U é igual a RI. Aprendam. Primeira lei de Ohm, diferença de potencial é igual a resistência elétrica do material vezes a corrente elétrica que passa naquele material. Ok? U é igual a R vezes I. Se quiser saber qual é o valor da corrente, usa essa daqui. Se quiser saber qual foi a resistência utilizada, usa essa segunda equação. E se eu quiser saber a queda de tensão DDP lá naquele resistor, diferença de potencial, uso esta equação da diferença de potencial. Ambos é só artifício matemático. Você vai mudando os membros daí, vocês vão tendo os valores das equações, ok? Vamos falar agora da segunda lei de Ohm, porque quanto maior a resistência, maior a queda de tensão. Mas o que isso quer dizer, professor? A segunda lei de Ohm, vocês vão entender como é que se determina do mesmo material, como é que eu posso construir daquele mesmo material um resistor com resistência alta e com resistência baixa, que é a famosa segunda lei de Ohm, que é essa que os fabricantes usam para fazer as resistências. Como é que se faz isso? Por que a gente fala em temperatura constante? Se vocês observar os fios elétricos dos portes, eles têm uma curvatura, tá? Em dias muito quentes, aquela curvatura, aquele flechal que a gente chama, aquela curvatura aumenta, porque ele se dilatou, tá bom? E em dia mais frio, ela contrai. A resistência mudou alguma coisa? Mudou, porque se aumentou o comprimento, aumentou a resistência. É valor pequeno? Mas influencia, tá bom? Vamos entender um pouco essa ideia de resistência na segunda lei de Ohm. Com o que ela está relacionada, tá? Antes de falar da segunda lei de Ohm, esqueci de falar que é uma coisa importante, que é o gráfico da primeira lei de Ohm, né? Da resistência. Como é que eu determino a resistência através de um gráfico? Imagina que eu tenho um gráfico, né? Da tensão, DDP, relacionado à corrente elétrica. Esse gráfico é linear, é uma linha, tá? É uma reta, porque é uma equação do primeiro grau. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Vocês vão entender que esse R nada mais é que o coeficiente angular da reta. A resistência nesse gráfico aqui nada mais é que o coeficiente angular dessa reta, que é essa equação. Quando vocês estiverem estudando, ou já estão estudando geometria analítica, vocês vão entender como é que se calcula o coeficiente angular de uma reta. Basta aplicar a tangente desse ângulo, tá? Aplicando a tangente desse ângulo, eu tenho o coeficiente angular da reta, ok? Então a resistência não é só U dividido por I. Eu coloquei para vocês, ó, tangente do ângulo é igual a resistência, que é o coeficiente angular dessa equação aqui. Ele é o coeficiente angular, tá? E essa tangente que é igual a R é igual, o R não é igual a U dividido pela corrente, como eu mostrei para vocês anteriormente, sim. Então se eu pegar aqui, ó, 4 dividido por 2, 4 não é a tensão, 2 não é a corrente, 4 dividido por 2, vou ter 2, esse é o valor da resistência. Como isso aqui é uma reta constante, se pegar 8 dividido por 4, eu também vou ter 2, o valor da resistência é constante, não pode mudar. Isso aqui é o gráfico da resistência para uma resistência constante. Para uma resistência não constante, não variável, coisas que a gente vai ver lá na frente, não pode ser uma reta, tem que ser uma curva, tá bom? Então eu fiz aí para vocês, ó, 4 dividido por 2 tem uma resistência de 2 ohms. Outra maneira, 8 dividido por 4 tem uma resistência de 2 ohms. Se eu aplicar a tangente desse ângulo, eu também vou ter 4 dividido por 2, que vou ter a resistência igual a 2 ohms. Okay? Vamos lá para a segunda lei de Ohm, que mostra como é que se determina essa resistência dos materiais, né? Quando a gente constrói um fio, por exemplo. A segunda lei de Ohm, ela relaciona quem? A segunda lei de Ohm relaciona a temperatura, a natureza do material, a área do material, a área e o comprimento do material e a área daquele material, a área da seção transversal do material. O que é isso, professor? Vou mostrar para vocês. Ó. A resistência está relacionada à natureza do material, que a constitui, a
temperatura e as dimensões do mesmo material, comprimento e área. Sim, professor. Vou desenhar aqui um fio, por exemplo, tá? Esse fio possui um certo comprimento L, esse comprimento é dado em metros, tá? Possui essa área da bitola que a gente vê muitos técnicos falando, a bitola do cabo é de quantas polegadas? 1,5 polegadas, meia polegada. Aí a gente vai comprar, às vezes, fio em alguns materiais elétricos, eu quero 2 metros do fio 1/0, 2 metros de 1,5 polegadas. O que é aquilo ali, na verdade? É a área da seção transversal do fio, e a gente vai entender que isso influencia na resistência, tá bom? Então tomem bastante cuidado quando vocês forem comprar, principalmente em alguns lugares vendedores ambulantes que vendem carregadores com fio enorme, tá? Carregadores com de área muito grande, a área do fio, tudo isso influencia, tá? A resistência daquele fio é diferente do que é feito pelo fabricante, tá bom? Tudo é feito, é pensado, tudo é engenharia, é pensado, não é feito de qualquer maneira. Então essa aqui é a área, tá? Pode perceber que isso aqui é um ciclo. Esse desenho do fio, na verdade, é um cilindro, né? Que tem a área aqui, ó, a área da seção transversal em metros quadrados. Nada mais é que a área, como é que se calcula a área de um círculo? Πr ao quadrado. Aqui, ó. Lembrar que a área é π vezes o raio ao quadrado. O raio, distância do centro às extremidades, ok? E a segunda lei de Ohm, na verdade, ela não relaciona área e comprimento, relaciona. A segunda lei de Ohm, ela representa que a resistência é igual a uma constante, que é a resistividade do material, porque depende da natureza do material. Aqui está relacionado à natureza. O comprimento do fio e a área da seção transversal. Entendam, quanto maior o comprimento, maior a resistência. Se eu aumento a resistência, eu dificulto a passagem dos elétrons, então dificulta a passagem da corrente elétrica. Quanto maior essa área, menor a resistência. Menor a resistência, eu aumento a quantidade de cargas que podem passar. Tipo um cano com água. Quanto maior a bitola da área do cano, mais água pode passar por aquele cano. Quanto menor a área, menos água pode passar por aquele cano. Imagina que essa água são as cargas elétricas fluindo pelo cabo. Então, se eu aumento a área, eu diminuo a resistência. Se eu aumento o comprimento do fio, eu aumento a resistência. Então, a lei de Ohm R é igual a essa letra grega que é a resistividade chamada de ρ, L dividido pela área, ρ L sobre A, ok? Essa é a segunda lei de Ohm. Esse L é dado em metros, essa área é dada em metros quadrados. Esse ρ, já falei para vocês, é a resistividade do material, depende da natureza do material, é tabelado, tá? E a unidade dele é ohms metro. Não é ohms por metro, é ohms metro, ok? E entendam, se aumenta o comprimento, eu aumento a resistência, é porque a resistência e o comprimento são grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumento a área, eu diminuo a resistência. Então, a resistência do material e a área são grandezas inversamente proporcionais. Okay? Por isso que é quando a gente compra aqueles carregadores lá no ambulante, tome bastante cuidado, a gente compra aqueles carregadores lá, pega todo tipo de carregador com fios enormes, eu estou tendo um fio com uma resistência elétrica maior. Se eu tenho uma resistência elétrica maior, eu tenho uma maior dificuldade de passar a corrente. Aí, às vezes, o comprador se zanga porque não está carregando o celular direito. Claro que não está carregando. Além da fonte, que tu não sabe se é uma fonte correta, tu tem um fio muito longo. Se você tem um fio muito longo, você tem maior dificuldade, tu aumentou a resistência do cabo. Tu aumentou a resistência do cabo, tu dificulta a passagem de corrente elétrica. Talvez a corrente elétrica que chegue lá na bateria do celular não seja o que teu celular precisa. Tá? Vai carregar? Vai, mas demorar muito mais tempo. Ok? Então tudo isso é pensado pelos fabricantes. Os fios elétricos são pensados. Podem observar, se passarem observando pelos portes, vocês vão ver que fios são usados, qual o tipo de fio, tá? O que a gente usa, faz nas instalações elétricas das casas também é tudo pensado, nada é feito de qualquer maneira, tá bom? Então, é só lembrar, comprimento, maior resistência.
menor comprimento, menor resistência. Maior área, menor resistência. Menor área, maior resistência. Ok? É isso aí. Menor área, maior resistência. São grandezas inversamente proporcionais. É isso que eu queria que vocês entendessem. Próxima aula a gente vai fazer algumas questões sobre essas duas leis de Ohms, relacionar a primeira com a segunda, fazer diretamente para vocês entenderem o passo a passo de como é feito, como funciona, tá? É isso aí e fiquem com Deus, tá bom? Obrigado.